Sintomas de depressão, quando buscar ajuda. Vamos falar um pouco sobre isso. Muitas pessoas que vêm para mim fazer constelação ou fazer regressão, eu consigo pegar alguma dinâmica de algum transtorno de humor ou mesmo da depressão e a pessoa não tinha percebido. Então é muito importante você, quando tem uma dúvida de como você está se sentindo, se isso está patológico ou não, buscar uma ajuda profissional. Essa ajuda profissional pode ser de um psicólogo ou de um psiquiatra. Existe um manual universal que chama DSM, hoje em dia é o DSM-5, e nele há critérios de exclusão e inclusão para todos os transtornos. Eu gosto muito dessas classificações e muitas pessoas não gostam. O que eu entendo hoje? Eu entendo que hoje nós temos tratamentos comportamentais e psiquiátricos para doenças que há 100 anos atrás eram tidas como loucuras. A pessoa é louca. Aí deixava a pessoa no manicômio o resto da vida, né? Era muito comum, inclusive, famílias que tinham crianças especiais deixarem essas crianças como se fossem asilos, porque elas não podiam conviver, ter uma vida comum. Então, o avanço do que as pessoas às vezes chamam até de rótulo, não é para rotular. Essas classificações não servem para a gente colocar as pessoas em rótulos numa caixinha, serve exatamente para a gente padronizar os sentimentos das pessoas, padronizar os comportamentos, para que as pessoas possam entender se esses comportamentos são patológicos ou não e buscar tratamento e não ficar sofrendo. Eu lembro que quando eu era criança, a depressão era entendida como fraqueza. Aquela pessoa tem depressão, ela é uma fraca, ela não sabe lidar com as coisas da vida. Então eu quero falar um pouquinho sobre alguns sintomas de depressão. Mais uma vez, isso aqui não serve como diagnóstico, serve apenas como um alerta. Quem sabe você está vivendo isso, ou quem sabe você está convivendo com alguém que você está achando que a pessoa é fraca, é preguiçosa e a pessoa está com depressão. Então vamos lá. Primeiro sintoma de depressão. As pessoas associam muito depressão à tristeza, né? Aquela pessoa que não toma banho. Existem alguns tipos de depressão. A depressão maior e uma depressão que a gente chama de distimia. A depressão maior é uma depressão severa e que ela vem, é uma depressão aguda, e a pessoa tem mais ou menos há 2 semanas ou mais esses sintomas, né? Tem alguns sintomas específicos, alteração de sono, alteração da rotina, né? A pessoa está dormindo de mais ou de menos, comendo de mais ou de menos, perda de interesse. Eu vou falar de alguns sintomas, mas eu estou dando o exemplo dessas diferentes depressões, tá? Ansiedade pode ser um sintoma de depressão. Tem uma depressão que a pessoa não percebe que tem porque ela acha que ela está de luto. É um transtorno de luto, é quando passa do luto. Então a pessoa tem sintomas que já se enquadram em depressão e ela não percebe, e isso também está lá no DSM. E a depressão menor, ou a distimia, que as pessoas às vezes confundem até com a personalidade. Ela acha que a personalidade daquela pessoa é assim porque a pessoa está há anos, há 2 anos ou mais. Normalmente isso pode acontecer e começar na adolescência, entre a adolescência e os 40 anos, e aí é aquela pessoa mais mal-humorada, mais lenta, com alguns sintomas que eu já vou entrar aqui, e ela não percebe que isso é uma depressão. É o distímico, é aquela pessoa que lembra aquela hiena que falava ó céus, ó vida, ó azar, e isso não é uma personalidade, isso é um transtorno. Então vamos lá, eu vou falar alguns sintomas. Mais uma vez, isso aqui não serve como diagnóstico, e se você acha que você tem,
procure ajuda. Quando alguém vem constelar comigo, que eu percebo que a pessoa tem algum transtorno de personalidade, algum transtorno, alguma patologia, eu sempre encaminho. Eu sou formada em psicologia, então isso para mim é muito tranquilo. Não é um terapeuta holístico, não vai ter essa visão que eu tenho, por isso que eu tô falando, procura um profissional, tá? Mesmo na terapia que eu faço, que agora eu tô atendendo como terapeuta, eu trabalho com a abordagem sistêmica. Se eu vir alguns sintomas eu vou avisar, mas eu não incluo dentro da minha abordagem esse diagnóstico, ok? Então vamos lá. Irritação. As pessoas às vezes acham que a pessoa, para estar deprimida, ela precisa estar na cama, não levantou, não tomou banho, e não, às vezes a pessoa ela tá acordando, tomando banho, indo trabalhar, mas ela tem uma irritação acima do normal. Desesperança, pessimismo, ela não consegue enxergar o meio copo de água cheio em nada, né? Esse pessimismo, inclusive, tá ligado à ansiedade. Nem sempre quem tem ansiedade tem depressão, tá? Mas normalmente quem tem depressão tem sintomas de ansiedade. Pessimismo é um deles, tá? Desesperança, pessimismo, desmoralização. Também é um sentimento que existem artigos que falam só sobre essa questão. Ansiedade, como eu disse, inquietude, culpa, baixa autoestima, dificuldade de concentração, dificuldade de cognição também. Às vezes a pessoa ela tem muita dificuldade de encontrar a palavra para ligar aquele pensamento que ela está falando. Hipersonia ou insônia, está dormindo de mais ou de menos. Apetite, comendo de mais ou de menos. Dores, inclusive também quem é ansioso, tá? Pessoas que têm mais ansiedade têm um limiar de dor diferente de uma pessoa que não é. Então, assim, é muito fácil um ser humano que não tem esse tipo de conhecimento sentar em cima do seu próprio bumbum e julgar o outro, né? De fraco, de frouxo, mas às vezes o limiar de dor do outro é maior ou menor por conta da ansiedade ou da depressão. Então, não julgue as pessoas. Eu falo isso em todos os meus vídeos por uma visão sistêmica, mas agora eu tô falando por uma visão aqui biológica. Porque cada ser humano tem um funcionamento diferente. E por que uma pessoa desenvolve depressão e outra não? Por fatores biopsicossociais. A infância das pessoas foram diferentes, a gestação das pessoas foram diferentes. O que acontece na infância de uma pessoa modula o cérebro dela, modula o sistema de resposta que ela tem em relação ao meio. Tá com alertas e tudo mais. Então, uma coisa que acontece para uma pessoa, para um adulto que teve um impacto absurdo, para outra não pode não ter um impacto absurdo, e aí para aquela que não teve um impacto, ela fala, nossa, como a pessoa é mimizenta. E essa pessoa ela teve um desenvolvimento, um neurodesenvolvimento diferente, porque ela teve um lar diferente, ela teve estímulos diferentes, sofreu traumas diferentes, tá? Outro sintoma é a perda do prazer. A pessoa perde o prazer na vida, ela perde o prazer de fazer coisas que antes ela tinha prazer em fazer. Cansaço, uma falta de vitalidade. Lembrando que é muito importante você fazer seus exames, buscar um médico que realmente olhe os seus exames de uma maneira integrativa, tá? Vou dar um exemplo meu. Eu tinha um cansaço absurdo há anos. Eu sentia muito cansaço, sentia fraqueza na perna, subia a ladeira, ficava exausta
E eu passava nos médicos meus exames de sangue, o meu ferro eles consideravam normal, até que eu fui no médico integrativo, meu ferro era 4, depois subiu para 10, a ferritina, e ele falou: Caterine, o mínimo que tem que ter de ferritina para um ser humano ficar de pé legalzinho é 100. Eu tava com 10. Então, eu fiz as reposições, né? Subo ladeira, não fico cansada, e era uma questão biológica. Por isso que precisa buscar uma ajuda profissional, tá? Para descartar vitamina B, vitamina D, ferro, descartando esses sintomas, tireoide, aí o médico vai saber. Por quê? Porque se você estiver realmente passando por essa fase de depressão, você vai precisar, além da ajuda psicológica, de uma ferramenta medicamentosa. E olha só, não adianta você entrar para tomar medicação sem fazer terapia. Muitas vezes, em quadros depressivos, a terapia, psicoterapia cognitivo-comportamental é mais importante do que o remédio. Tá? O remédio e a psicoterapia são importantíssimos. Só tomar remédio, você vai usar ele de muleta e nunca vai melhorar. Porque precisa mudar a rotina, horário de acordar, horário de dormir, ter higiene do sono, uma série de mudanças na rotina da pessoa que quem vai implementar com ela é o psicoterapeuta. Tá? O psiquiatra ele vai passar medicação. Então, precisa ter um tratamento multifatorial, tá? Indecisão, falta de interesse, eu já falei, fadiga, um sentimento de inutilidade, tá? Lembrando, esses sentimentos eles têm que durar mais de 2 semanas e a distimia, ela é tudo mais leve. O distímico é aquela pessoa que ele tá sempre mais ou menos de mau humor, ele tá sempre mais ou menos cansado, mas não é uma coisa que salta aos olhos, mas é uma coisa que se estende há anos. O que é importante você ver? Qual é o impacto que isso está causando na sua rotina? Se isso está perdendo a sua qualidade na sua rotina, a sua qualidade de vida, você precisa buscar ajuda. E se você conhece alguém que está perdendo a qualidade de vida, deixando de viver, deixando de fazer o que precisa ser feito, mande esse vídeo. Muitas vezes eu falo, não dê conselho para as pessoas não pediram. Conselhos a gente não deve dar. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela não está pronta para ouvir aquilo, ela não pediu para ouvir aquilo. Quando ela quiser ouvir, ela vai pagar um profissional específico para ouvir aquilo, mas encaminhar um vídeo às vezes é uma forma de a gente ajudar uma pessoa sem se intrometer na vida dela exatamente, porque ela vai ver se serve para ela ou não, tá? E aí o transtorno de luto, que faz parte no DSM-5 entre os transtornos depressivos, que é uma alteração no pragmatismo. Então a pessoa está enlutada, mas esse luto vai se estendendo. Ele se estende para mais de 1 ano. Então a pessoa ela não consegue dar conta da rotina dela, ela tem um sentimento de entorpecimento, de solidão. Essa pessoa também precisa buscar uma ajuda profissional, tá? E para terminar, ruminação. Coisa mais comum que tem é falar, quem está deprimido tá no passado, super clichê, né? E depressão, a pessoa tá no passado, ansioso, tá no futuro, porque a gente precisa viver o presente. Inclusive tem um livro ótimo que chama O Poder do Agora. Esse livro é muito bom. Se você quiser ler, é um livro que vai te ensinar a ter uma sensação de presença um pouco maior. Mas basicamente é um clichê falar isso, mas o depressivo ele rumina muito as coisas que aconteceram com um sentimento de culpa, né? Com um sentimento de menos-valia. E o ansioso rumina um medo aquela ansiedade pessimista, tá? Mas o depressivo também tem ansiedade pessimista. Então você percebe que são coisas que são dicotômicas, e eu poderia ficar aqui horas falando, porque
Também alguns sintomas da ansiedade pode vir de pessoas que têm transtorno bipolar e o sentimento de depressão também. E aí a pessoa ela tá deprimida há muito tempo e ela não sabe que ela tem transtorno bipolar. E ela não sabe que ela tem transtorno bipolar, porque uma pessoa com transtorno bipolar tipo 2, que é um mais sutil, ela demora de 10 a 13 anos para conseguir receber um diagnóstico, porque ela passa de médico em médico sendo diagnosticada como depressiva, né? Eu vou fazer um outro vídeo depois falando de transtornos de humor e transtornos de personalidade. Eu vou ficando por aqui. Se você quiser marcar uma constelação comigo, eu vou deixar o meu contato do WhatsApp. Eu sou consteladora sistêmica, eu sou terapeuta de regressão de vidas passadas, mas eu quis gravar um vídeo um pouquinho mais técnico, sendo um vídeo para leigos, para que você possa saber que muitas vezes você está precisando de uma ajuda específica e você está buscando ajuda no lugar errado, tá? Não estou desmerecendo nenhuma técnica terapêutica, mas cada coisa no seu lugar, cada técnica no seu momento. Às vezes o seu momento é de buscar uma ajuda mais específica. Meu nome é Caterine, eu vou ficando por aqui, peço para você me seguir no Instagram, Caterine Rieira Terapias. Um beijo da Catê e namastê.